Na quarta-feira, o Corinthians vai encarar o Fluminense no Maracanã. E há 50 anos, esse mesmo jogo entrou para a história por causa da gigantesca presença de torcedores do Timão. A famosa invasão corintiana! Eu vou de carro. De ônibus. Vou de avião. Todo mundo explicou que é quase igual ao Morumbi, parece que vai todo mundo pro Morumbi. 70, 75 mil corintianos no estádio naquele dia. Isso aí é coisa mais linda do mundo, né? A arquibancada superior do Maracanã estava mais ou menos meio a meio. Eu não vou viver uma situação parecida nunca mais. Corinthians e Fluminense, que se encontram quarta-feira no Maracanã, se enfrentaram 125 vezes até hoje. E nesta história de 93 anos, há uma partida que se diferencia de todas as outras. Não pelo que os jogadores fizeram em campo, mas pela atmosfera criada fora dele. Vou me arrepiar novamente. Eu fui o primeiro que cheguei, larguei minha bolsa no armário e subi pro banco para dar uma olhada. Na hora que eu vi aquela divisão, eu falei, não acredito que eles fizeram isso. Aí o Lance vinha vindo atrás, o Lance, o que foi? Aí eu falei, Lance, os loucos invadiram o Rio de Janeiro, ela tá dividida. Basílio foi um dos jogadores do Corinthians que entrou em campo na tarde de 5 de dezembro de 76 para disputar a semifinal do Brasileiro contra o Fluminense. O Timão venceu nos pênaltis após empate no tempo normal e na prorrogação. Mas o que ficou para sempre foi a emoção da metade alvinegra que coloriu o estádio, algo que fez um tricolor ilustre se curvar diante do que tinha acabado de ver. A coisa era terrível, escreveu o dramaturgo Nelson Rodrigues. Nunca uma torcida invadiu outro estado com tamanha euforia. O Rio é uma cidade ocupada. Surpreendeu até os corintianos. Pô, Riva, vou convidar essa torcida do Corinthians. Por exemplo, não mexe com a torcida do Corinthians, deixa eles quietos lá. O Francisco Horta fez uma provocação. Quero ver se vocês vêm aqui. E mandou uma carga de ingresso. E a torcida foi. Francisco Horta era o presidente do Fluminense que na semana que antecedeu ao Clássico afirmou que o seu clube venceria. E em meio a tanta confiança, liberou uma carga de ingressos imensa para os corintianos, provavelmente sem imaginar que todos seriam vendidos. E lá se foram milhares para a cidade maravilhosa. 70 mil na visão de muita gente que esteve no Maracanã naquela tarde. Mas aquela semana eu falei, não, tem que ir. E fui chavecando o meu gerente. Pô, me libera. Quase 8 horas de viagem. Não, mas eu quis nem saber. Eu falei, eu vou. Não comprei ingresso, nada. Nós chegamos no Rio na véspera, já tinha torcedores no hotel nos aguardando. O hotel já estava lotado de corintianos. Cheguei pro Maracanã. Puta, eu olhei assim. Não era o estádio Mário Filho, não era. Era o Cícero Pompeu de Toledo, porque nós cansamos de lotar aquela desgraça lá, né? Vamos, a gente pegava assim, o cara que você nunca viu mais gordo. Nós vamos ganhar essa porra, nós vamos ganhar essa porra. Desse jeito, a gente tava desse jeito. A chuva torrencial equilibrou a partida contra um Fluminense reconhecidamente mais técnico e trouxe um componente dramático ainda maior para o momento. Eternizado nos pênaltis defendidos por Tobias, no gol da classificação marcado por Zé Maria e na explosão de tanta gente que desafiou a lógica e não mediu esforços para mostrar a sua força. Ninguém nunca mais esqueceu. Não duvide do Corinthians. Tem que nascer Corinthians. Ninguém sabe o que é Corinthians. Que nem a torcida. Time operário, time que se junta. Vamos ganhar, vamos pra cima.
Nos próximos dias, o Corinthians deve lançar oficialmente seu novo uniforme com a temática da invasão de 76. O símbolo será o mesmo usado nas camisas daquele ano em que o título não veio, mas o corintianismo encantou o Brasil. O corintiano em si, ele não mede distância, ele vai. 76, Chico Honesto. Bons Olha tempos. o busão. Olha o busão da Dutra. E a Kombi, boa e velha de guerra. Gente, olha, eu vou dizer, era muita coragem pegar uma Dutra com um ônibus desse, uma Kombi dessa, para ir pro Rio de Janeiro. Nossa. Que essa alegria toda. A gente, olha, nós somos sobreviventes porque Papai do Céu abençoava a gente, não é não, Elia? Eu ia para Salvador, de Brasília. Quer dizer, eu não, né? Meu pai, a gente ia para Salvador de Brasília. Eu me lembro que eu ficava deitada atrás de Brasília. Não tinha E torcendo pra dormir, né? Cinto. Aí eu e minha irmã, a gente reclamava, meu pai, dorme que passa rápido a viagem. Dorme, não tinha mimimi, não tinha chatice, não tinha ar-condicionado. Não era cama-leito, não era avião fretado. E esses jogadores, olha o nível dos jogadores do Corinthians. Você viu o Rivelino, Roberto Rivelino, graças a Deus, vivo até hoje, com talento. Você viu o Basílio, você viu o Vladimir. Então, olha o nível desses jogadores, com muito menos entregavam muito mais. Eu não sou saudosista, muito pelo contrário, não sou corintiano, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, mas eu tenho uma admiração pela fiel torcida em comum, porque o que eu vi... Cresceu mais ainda quando você viu em Brasília. Quando eu vi em Brasília essa invasão, que foi uma invasão que foi a permitida, porque tinham 35 mil ingressos para os torcedores do Corinthians e todos esgotados. E os caras chegando de ônibus, que eram ônibus pouca coisa melhores do que estes que levaram os torcedores do Corinthians em 1976 lá para o Maracanã, naquela grande invasão do Maracanã. E o Maracanã na época, mas como é que podiam ter 70 mil torcedores? O Maracanã cabe 80 mil, só que naquela época era mais de 100 mil, né? 120 mil, já teve partida do Campeonato Carioca com 120 mil torcedores. Era uma loucura. Então, o Maracanã, ele estava mais do que dividido. Tinham mais torcedores do Corinthians do que torcedores do Fluminense. E a partir daí, que começou o grande estigma. Todo mundo fala que, mas a Fiel veio daí. Dessa invasão no Fluminense começou a fiel torcida e ela começou a ter esse estigma de torcer até o apito final, de ela ser dura, dela criticar, mas nunca durante a partida, dela apoiar o tempo inteiro enquanto o time está dentro de campo, e a partir do final do jogo, aí pode vir cobrança, pode vir o que vier, mas ela se transformou na fiel torcida e ela ficou com esse gigantismo depois desta invasão do Maracanã de 1970 e com esse Corinthians que acabou avançando na semifinal para a grande decisão do Campeonato Brasileiro. Foi uma loucura e nesse momento não trabalhava, que já queria ser jornalista. Acho que nesse momento também os flamenguistas começaram a apoiar a fiel torcida. Começaram a entender, falaram, opa, vamos devagar. Não, quando ganhou do Fluminense, né? A torcida rubro-negra ficou feliz. Até ficou feliz porque, claro, era o grande rival do Flamengo. Será que foi aí que surgiu essa irmandade entre rubro-negros e corintianos? Começou com certeza nessa grande invasão, até porque o adversário era o Fluminense. Eu me lembro bem do Francisco Horta, tá vivo até hoje com 91 anos, grande Francisco Horta, talvez um dos maiores presidentes da história do Fluminense, e era assim, uma coisa impressionante, porque ele achou que pudesse desafiar o torcedor do Corinthians e que iam ter lá 10, 15 mil torcedores, tá? De repente 55 mil, 60 mil, 70 mil, uma loucura essa invasão que ficou para a história, e é assim que a banda toca quando o adversário instiga essa fiel torcida. Quando o adversário cutuca essa fiel torcida, cutucar onça com vara curta é perigoso. É melhor não cutucar. Jazz, Linger. Jazz, Linger. Ó,
existe a chance de Jesse Lingard iniciar a partida contra o Fluminense no dia 1º de abril no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro como titular, tá? O Dorival cogita, essa informação, escalar o Jesse Lingard como titular na partida contra o Fluminense, tá? Eu tenho fontes ligadas ao Jesse Lingard. Já falei para vocês que o Jesse Lingard assistiu um vídeo meu, um blend meu, falando dos primeiros treinos dele no Corinthians, e ele pediu, tá, para algumas pessoas traduzirem o vídeo para ele, o Jesse Lingard. As informações que eu tenho, ele tá leve, tá cheio de vontade de estrear, tá com muita vontade de vestir a camisa do Corinthians e quer fazer história no Corinthians. Agora, se isso vai se confirmar dentro de campo, eu não sei. Mas me falaram que ele está se sentindo muito bem fisicamente, que ele está louco para marcar o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Até isso ele citou. Que ele já não vê a hora de marcar o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Não sei se vai ser no Maracanã, espero que seja, tá? Mas o Jesse Lingard, ele tá afinzão de jogar no Corinthians. Afinzão. Tem coisa que eu não posso nem falar. Ele já tá até envolvido em alguns assuntos assim, tipo, ó, o Corinthians é maior que isso. Entendeu? O Jesse Lingard tá envolvidaço, quer estrear, tá se sentindo bem e quer ser titular já também. E agora depende do Dorival, e o Dorival cogita, tá? Cogita Os caras, ele gostou de ouvir a sua música com o nome dele? Aí eu não sei, hein? Aí eu não sei. Ele cogita, tá? O Dorival cogita o Jesse Lingard como titular. Cara, qual a função do Jesse Lingard? Né? A função dele vai ser a função do Memphis Depay, né? Aproveitando aí que o Memphis está fora, né? O Jesse Lingard tem tudo, né? Tem tudo aí para vestir, né, a camisa do Corinthians. Tá? Eu coloquei o Caio César aqui porque eu estou empolgadão, mas não acredito que o Caio César esteja realmente à disposição, né, assim, pode até estar à disposição, mas não para começar como titular. Então vou pôr o Matheus Pereira, tiro o Caio César, põe o Bidon na direita. Esse é o time do Corinthians que eu acredito que vai entrar em campo para enfrentar o Fluminense. Vocês acreditam nesse time também? Lembrando, o Corinthians não vai ter Guinegão, cheio de paixão. O Corinthians não vai ter Guinegão com lesão de grau 2 na coxa. O Corinthians não vai ter Hugo Souza com a seleção brasileira, joga um dia antes do jogo contra o Fluminense. Não vai ter o Carrillo com a seleção peruana, joga um dia antes do jogo contra o Fluminense. Não vai ter o Ranieri suspenso, tá? Então eu acredito que o time do Corinthians vai ser esse que você está vendo aí na tela, com imagens para você. Felipe Longo no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Linha de 4, Bidon na direita, André na esquerda, por dentro Matheus Pereira e Alan. Na frente, Jesse Lingard e o Yuri Alberto, tá? Esse para mim, eu não sei o que vocês pensam, se vocês têm uma escalação diferente, mas eu acho que vai ser esse o time do Corinthians, tá? Que vai jogar contra o Fluminense no Maraca. No Maracá! Maracá! Né? O que vocês acham? Mas o Jesse Lingard tem tudo, né? Para estrear com a camisa do Corinthians, tá? Lingard titular, né? Enfim, o Corinthians sabe que ataca com linha de 3, então dá para a gente imaginar aqui, né, o Jesse Lingard e o Yuri Alberto por dentro, né? O André vem para o meio, o Bidu passa, tá? O Bidon vem para o meio, né? E o Bidon vem, o Bidon pode ir para o fundo, entendeu? Se o Bidon, né, estiver aqui num momento mais
punk do Corinthians, o Mateuzinho pode subir também, enfim, mas a maioria das vezes ele fecha aqui uma linha de 3, né? Então esse é o Corinthians para enfrentar o Fluminense no Maracanã, já contando aí com os desfalques e tudo mais.